O Santos está de volta, depois de 341 dias amargando essa dura realidade de Série B. É um momento para festejar. Ai, vai festejar um acesso para a Série A? Não, imagina, vai chorar, vai lamentar, vai sentar na beira da calçada e ficar aos prantos. Não, pô, tem que comemorar. Tirou um peso dos ombros, é um alívio, mas ao mesmo tempo precisa olhar para frente. Um clube dessa grandeza sempre tem que olhar para o próximo passo, para o próximo desafio. E aí é a pergunta que fica, é o que 2024 deixa para o Santos. Qual é o legado para 2025? O que ficou? O que está plantado de semente para o ano que vem? Ora, a semente plantada é o Neymar, é a volta do Neymar. A volta do Neymar é uma esperança, é uma possibilidade. Mas o Santos tem muito mais coisa para resolver para o ano que vem. E é disso que vamos falar. Vamos dar uma passada do que foi essa campanha do Santos, vamos dar uma geral do que foi esse trabalho do acesso. Antes você vai dar o like, aquele like aliviado, subiu. Se inscreve, ativa o sininho rumo a 260 mil inscritos. QR Code da AG, porque a Série B continua. Tem uma briga muito ferrenha ainda pelas vagas restantes do acesso. Então hoje, por exemplo, tem o jogo do Ceará, que é muito importante. Você vai ter a chance de dar uma olhadinha no site da AG. É importante lá em cima e é importante lá embaixo, né? Com a situação do Botafogo, que não tá nada fácil também. Ainda não tá livre. Tem 4 pontos de distância pro Z4. A AG tá aqui, são as maiores cotações do Brasil, jogue com responsabilidade, você com mais de 18 anos. Sofrimento de Série B acabou, a Série B, com todo o respeito que eu tenho pela competição, ela é muito legal para quem vem da C, mas para quem desce da A, ela não é legal, ela é um inferno, né? Você perde visibilidade, perde exposição, joga a sexta, 9h30 da noite. Quem sabe o que foi a trajetória do Santos na Série B é o santista. E eu não tô culpando você, torcedor de outro time, por não ter visto, não, tá? Não julgo. Eu também não... Né? Se não fosse por uma questão profissional, eu também não pararia na sexta-feira às 9h30 da noite para ver um jogo de Série B. Então, mas o santista sabe onde está o calo desse trabalho do Fábio Carille, onde é que a coisa apertou. Porque você vai olhar a matemática, 68 pontos, 20 vitórias em 36 jogos, liderança e título praticamente garantido na Série B. Eu não vou brigar com a matemática porque eu não sou tonto. Na matemática, a campanha do Santos foi sólida. Isso é indiscutível. Agora, a questão não é só o resultado. Analisar resultado é muito fácil. Como eu sempre digo, se a gente fosse pago só para analisar resultado, se eu abrisse um canal só para falar do placar do jogo, só para levar em consideração o resultado, era muito fácil. A gente pega o tabelão, eu sou da época do tabelão da Placar. Abraço para os meus amigos da revista Placar. Você pega o tabelão da Placar, ó, Santos 2-0, ótimo. Rodada seguinte, o Santos tomou 3-0, uma porcaria. Não é assim que se analisa futebol. Você analisa o processo, você analisa todo o contexto, as decisões tomadas, o caminho para obter os resultados. E é isso que desgastou a relação do Fábio Carille com o torcedor do Santos durante toda a Série B. O processo, a maneira como o técnico do Santos conduzia as coisas, né? Então foi uma condução... que até mesmo na matemática o Santos teve momentos delicados no campeonato. O Santos, por exemplo, começa com aquelas 5 vitórias em 6 rodadas no início e tal, algumas sofrendo um pouco, por exemplo, na estreia contra o Paysandu. Depois o Santos tem uma sequência de 4 derrotas seguidas, aí vira um pandemônio, né? 4 derrotas seguidas numa Série B, com um elenco muito mais caro do que o de todo mundo. Isso é uma coisa que as pessoas precisam sempre lembrar desse acesso do Santos. O Santos tinha uma folha de pagamento, uma folha de elenco, nível Série A. O Santos tinha uma folha que superava os 11 milhões de reais. E num determinado momento do campeonato, o Santos perdeu em sequência para América Mineiro, que não subiu, Botafogo de Ribeirão Preto, que está brigando para não cair, Grêmio Novo Horizontino, esse está brigando pelo acesso, e o Operário, outro que está tentando ainda uma chance matemática na reta final, está com 4 pontos aí para o G4. O Santos perdeu esses 4 jogos e jogando mal. E até em algumas vitórias o Santos venceu com muita dificuldade. Então, se você pegar aqui, porque lembrar todos os jogos de cabeça não é fácil, mas você lembra, por exemplo, a vitória contra o Brusque, fora de casa, uma vitória em que o Santos sofreu para ganhar. O Santos não conseguiu ganhar do Amazonas, dentro da Vila Belmiro. O Santos empatou com a Ponte Preta, que está indo para a Série C, dentro da Vila Belmiro. Então a gente pode citar aqui vários jogos. O Santos perdeu para a Chapecoense, né? O Santos tem 8 derrotas na Série B. Então o Santos teve as suas dificuldades de performance, de desempenho. Alguns jogadores oscilaram bastante nessa Série B.
Então você teve, se você olhar para os destaques positivos, o Gil foi um cara que não oscilou, esse foi regular durante toda a Série B, um dos poucos, mas o Guilherme teve altos e baixos na Série B, e foi um jogador muito importante, sem dúvida. O Juliano teve altos e baixos na Série B, o Wendel, que fez um dos gols ontem, chegou, começou a fazer gol, viveu uma seca, fez ontem um gol importante. O Furt, que era um jogador muito utilizado no início da Série B do primeiro turno, foi perdendo espaço. O Schmidt começou bem o Campeonato Paulista. A Série B já não foi do mesmo nível, mas ainda assim foi melhor que a do Pituca. Esse fez uma Série B de regular para ruim, na minha modesta opinião. O Santos teve muito problema com as suas laterais. O Brazão chegou falhando, melhorou, depois viveu um outro período de instabilidade. Parece que tinha ali uma questão pessoal. Então, foi um Santos que oscilou mais do que deveria na Série B. E muito dessas oscilações, o torcedor entendeu que surgiram, que aconteceram, por uma deficiência do trabalho do seu treinador, que não conseguia extrair o máximo que poderia desse elenco, que não tinha repertório para variar o esquema quando era necessário e tinha uma profunda dificuldade em utilizar a base. Inclusive, ontem ele não usa a base, né? Não sei se coincidência ou não, mas assim, tem dois momentos do Carille nessa coisa da relação com a base que me chamam muito a atenção. O jogo em casa com a Chapecoense, quando ele ganha na última bola, e ele meio que lamenta, inacreditável, né? O treinador vai pra coletiva, ganhou na última bola, um jogo suado, sofrido, importante, então, mas não foi do jeito que a gente treinou, né? Porra, tá lamentando que ganhou o jogo. Nesse jogo, a pressão tava grande, usa os meninos, ele foi lá e colocou um monte, colocou menino fora de posição, tipo assim, vocês não queriam, olha aí, ó, não ganhamos o jogo. Se ferrou porque o Santos ganhou o jogo no final, né? Não sei se era isso que ele queria. E ontem, que era o jogo do acesso, da celebração, né? Ele bota toda a galera dele e não põe nenhum menino pra jogar. Engraçado isso, né? Inclusive o Patrick ontem entrou em campo. Por que o Fábio Carille não teve peito pra colocar o Patrick nos jogos da Vila Belmiro? Por que, Fábio Carille, que o senhor não teve a coragem de colocar o Patrick pra jogar diante do torcedor do Santos? Faz isso no domingo. Faz isso contra o CRB. Põe o Patrick pra jogar. Começa o jogo, já que subiu. Começa o jogo com a tua galera. Com o Patrick, com o La Quintana, com o Bigode, com a galera que você botou ontem no segundo tempo. Começa o jogo com os teus passos aí. Eu quero ver se vai ter coragem de fazer isso fim de semana na Vila Belmiro. Então foi um treinador que trabalhou muito mal com a base, não entendendo que essa é uma cultura do clube. O cara que for treinar o Santos Futebol Clube, ele precisa entender que a base é um ativo importante dessa instituição. O tratamento com a base deve ser respeitoso. O tratamento com a base deve ser cuidadoso, não jogar a base aos leões. Não permitir que liderança de elenco vá pro microfone meter o pau em colega da base. O cara que tá ali treinando com ele, viajando com ele, vestindo a mesma camisa que ele, isso não pode ser permitido. Não se trata a base do Santos desse jeito. A base do Santos é um negócio sagrado para essa instituição. A base do Santos é um pilar da história desse clube, dos muitos títulos que esse clube construiu. Então é preciso entender a cultura do Santos, a cultura de valorização da base. Óbvio que se os jogadores da base não tiverem qualidade para jogar, você não vai colocá-los, mas você precisa dar as oportunidades a eles. Você precisa dar, o técnico do Santos tem a obrigação de dar igualdade de condições de disputa para quem é da base e para quem é experiente. Se fechar com um grupo de jogadores e deixar a base de lado, é um pecado fatal, capital para qualquer treinador do Santos Futebol Clube. E outra coisa, quem assume o Santos Futebol Clube precisa entender a mentalidade ofensiva desse clube. Isso é preciso ser levado em consideração. O Santos é um dos casos, no futebol brasileiro existem outros, o Santos é um deles, de uma torcida exigente do ponto de vista ofensivo. O Santos precisa atacar. O Santos, historicamente, tem dificuldades com modelos reativos. Dificuldades na prática e dificuldades de aceitação por parte do próprio torcedor. Então, a cultura de um clube precisa ser respeitada. Eu respeito muito, tá? O santista, ele é exigente. Quem chega pra mim e fala, torcedor que resmunga, torcedor que reclama, torcedor que vai com bola rolando, isso é um absurdo. Beleza, se na sua torcida é assim, ok. Não quero ensinar o santista a torcer. O santista torce do jeito dele. O santista pode ser exigente. O santista teve Pelé, irmão. O santista pode. O santista bate no peito e fala, a minha história me permite ser exigente. O tamanho do meu clube, tricampeão da América, bicampeão do mundo, parou uma guerra e fora tudo que já aconteceu na história desse clube, me permite. Não é ser arrogante.
É ser exigente. Não pode passar qualquer um. Eu não posso aceitar um Patrick. Eu não posso aceitar um La Quintana. Eu não posso aceitar... Cadê um Indier que trouxe... Eu falei aqui, vocês vão trazer o tal do Indier, coitado. O cara tem 30 anos, nem 10 convocações para a seleção do país dele. Veio aqui, ninguém nem sabe o que está acontecendo com o cara. Dizem que não é muito bem quisto lá dentro. Eu sei lá se é, se não é, mas... Sabe, o Santos não pode aceitar isso. Aliás, olhando para a reformulação, olhando para o ano que vem, se você, eu já fiz esse exercício aqui recentemente, eu acho. Vou fazer de novo. Porque é hora de olhar para frente. E já mostrou o Santos, através de declarações de ontem, que as suas figuras internamente não se batem. Né? Não falam a mesma língua. É isso que preocupa, é isso que angustia para 2025. Dizem que quem pensa mais sofre mais. Eu queria pensar menos, eu queria só curtir o acesso. Ufa, subiu, beleza, show, ano que vem tamo aí. Alô, Corinthians, pode esperar. Alô, Palmeiras e tal, tô chegando. Mas não dá. Não dá. Vendo o Carille falar o que falou ontem e o Marcelo Teixeira rebater do jeito que rebateu. Não dá. Aí eu fico preocupado. Mas vamos falar de reformulação primeiro? De elenco? O time que entrou em campo ontem. Quem você... Vamos fazer um exercício rápido, para o vídeo não ficar arrastado. Você fica com quem pro ano que vem? Pensando numa Série A, num Paulistão e numa Copa do Brasil que o Santos vai voltar a jogar. Brazão, ficaria, mas buscaria ainda um goleiro titular. Tem a volta do João Paulo também. Rainer, de jeito nenhum. Gil, infelizmente, vai se aposentar. Eu ficaria pelo menos até o Paulista com o Gil. Eu ainda teria o Gil por pelo menos mais 6 meses, se ele aguentasse, se ele quisesse, mas ele não quer mais. E olha, esse cara, eu vou dizer até o fim, esse cara tem uma história com um rival do Santos, chegou aqui, caminhando para um fim de carreira, dignificou a camisa desse clube. Foi profissional, honrou, não se envolveu em nenhuma polêmica, nenhuma declaração babaca, fez esforço para jogar, tomou infiltração para jogar, muito profissional, e rendeu, e entregou em campo. O torcedor do Santos tem que bater palma pro que o Gil fez com essa camisa. Ele não veio pro Santos para ganhar mais um ano de salário, finalzinho da carreira, se aposentar, comer e dormir. Veio para jogar e dignificou essa camisa. Gratidão ao Gil pelo que ele fez na Série B. João Basso, eu não ficaria de jeito nenhum. Gonzalo Escobar, como uma opção para elenco, não para titularidade, eu ficaria. Juliano, eu preciso ver em que condições, com aumento generoso de salário para um jogador que vai ter dificuldade de entrar em campo todas as vezes, eu não ficaria de jeito nenhum. Numa redução salarial, Juliano, vamos manter o que você ganha aí, ou até baixar um pouquinho e tal, porque, né, vamos fazer aqui ou talvez um contrato de produtividade, show. Mas não é o que o Santos propôs quando contratou o Juliano, né? Propôs a amarração para anos seguintes com aumentos. Então, nas condições atuais, eu não ficaria. Otero, sim, ficaria. João Schmidt, sim, ficaria. Sandri, como uma composição de elenco no máximo. Guilherme, ficaria para uma composição de elenco. O Wendel Silva não ficaria. Não ficaria com nenhum dos dois centroavantes do Santos, nem o Wendel nem Furt, pro ano que vem. Aí olhando para o banco de ontem, o Renan, goleiro, esquece, volta, não sei nem porque trouxeram. Não entra em campo. Tem o histórico de lesões, chegou aqui e machucou de novo. Sherman, claro que ficaria. Luan Pérez, sim, ficaria. Souza, o Santos vai perder, né? Barbaridade essa história do Souza. Alisson, de jeito nenhum. Balieiro, de jeito nenhum. Patrick. Eu vou me reservar o direito de ficar em silêncio sobre esse caso. La Quintana, vou me reservar o direito de ficar em silêncio também sobre esse caso. Isso é um deboche com a minha cara. Patrick La Quintana é deboche. Isso aí é deboche. Esse combo é deboche. Billy Arce, não ficaria. Furt já disse que não ficaria, Bigode também já disse que não ficaria, muito menos com valorização salarial. Disseram que era valorização, agora estão dizendo que é menos, ainda assim, se fosse 150 mil por mês, está caro. Para o que o Bigode entregou, em minutagem e em performance. Então perceba que numa visão rápida, pegando os relacionados do jogo de ontem, tem que mandar boa parte desse elenco embora, comissão técnica inclusive. E aí o Fábio Carille chega na coletiva e diz, olha só, estamos atrasados, hein? O Santos está atrasado, ele falou exatamente isso, eu vou pegar a aspa aqui para não falar bobagem. Ele disse que o Santos está com o planejamento atrasado para 2025. A frase dele é a seguinte, o Santos está muito atrasado em relação ao planejamento. O Santos não pode perder mais tempo. O importante é todos pensarem no Santos e começar a direcionar algumas coisas. Pois bem, a primeira coisa que eu faria, o senhor está demitido. Primeira coisa, para não perder mais tempo, confirmou matematicamente o acesso, subiu. Mas faltam 2 jogos. Tá, faltam 2 jogos para ver se vai ser campeão ou não, mas subiu. Muito obrigado pelos serviços prestados, só pode ir embora. É a partir daí que tem que começar a reformulação. Quando o Carille fala que o Santos está atrasado, pois está atrasado na sua demissão. O senhor já deveria ter sido mandado embora. Eu, inclusive, fiz vídeo aqui dizendo que eu já teria mandado embora depois do jogo com o Vila Nova.
Porque ali o acesso já estava praticamente garantido. Só um milagre mesmo, só uma tragédia. Eu já teria mandado embora ali. Ali. Aliás, foi um treinador que balançou algumas vezes ao longo do ano. E a diretoria manteve. Talvez pudesse ter sido mandado embora até antes. Mas, enfim, já começa por... Hoje, dia 12 de novembro, a primeira decisão do presidente Marcelo Teixeira visando 2025 seria mandar Fábio Carille embora imediatamente. Porque, gente, vai ficar empurrando a situação da multa até quando? Vai ter que pagar multa, não adianta. Presidente, me desculpe, o senhor fez bobagem. O senhor fez um contrato que foi muito vantajoso ao Fábio Carille e não tão vantajoso ao Santos. Amarrou o Santos com um profissional cujas características não batem com o clube, cujas limitações de repertório são gritantes, evidentes e compõem uma marca da carreira desse profissional. O senhor fez um contrato com ele, com a história lá do Japão ainda muito mal contada e amarrando uma renovação em caso de acesso com aumento salarial. Vai ter que pagar essa multa. O senhor fez isso, presidente, o senhor vai ter que arcar com essa consequência agora. Lamento. Mas vai ter que fazer. Porque não adianta. O Carille chegou e disse isso ontem na coletiva, certo? Aí depois o Marcelo Teixeira falou pro Ricardinho, pro Felipe, pra quem tava lá. Não, o Fábio Carille disse que o planejamento tá atrasado. Não tem nada disso, ele tá errado. Manda esse cara embora, presidente. Acabou. Não tem mais relação. Já é a segunda ou terceira vez que tem um embate público entre os dois. Teve um momento na temporada que o Marcelo Teixeira publicamente rasgou o verbo, disse: eu não tô gostando, o desempenho não tá bom, o trabalho não tá bom. Então, vai levar isso aí até quando? Vai empurrar isso até o fim da Série B? Não, o Santos tem que montar logo esse planejamento para o ano que vem. Já tem que definir a comissão técnica. Essa comissão técnica tem que participar da indicação dos reforços. Então, a primeira coisa, Marcelo Teixeira, rua. Eu já dei esse exemplo aqui daquele ano que o Botafogo subiu, no dia seguinte do acesso mandou 15 embora, 20 embora de uma vez. Tem que fazer a mesma coisa. Olha pro elenco, esses caras todos aqui, mas não vai. Não vai mandar o Patrick embora, porque tá amarrado nesse contrato. Então, se não vai dar para mandar o Patrick embora, tem algumas amarrações aí que não vai conseguir desatar agora, bombas que foram construídas pelo departamento de futebol, mas eu não vou passar a mão na cabeça do presidente não, porque, é o Galo, eu vou dizer aqui o que eu acho que tem que fazer com o Galo. Foi o Galo que fez o negócio, mas o presidente chancela, o presidente assina o cheque, nada passa, nada finalizado sem o presidente. Estamos vendo a história do Gabigol do Flamengo agora. O regime é presidencialista lá também. Ele apertou a mão do Marcos Braz, vamos renovar por X anos, por X valores. Beleza, quando chegou lá em cima, o Landim falou não, e o negócio deu para trás. Então, o negócio com o Patrick, ele só ocorreu, primeiro, o negócio com o Patrick, com o Juliano, com o Bigode e tantos outros. Primeiro, porque o seu Alexandre Galo, responsável pelo departamento de futebol, com a sua gritante incompetência, o seu salário altíssimo, permitiu achou que isso era uma boa ideia. Achou que, por exemplo, a contratação do Patrick era uma boa ideia. E segundo, só aconteceu porque lá em cima o presidente autorizou. Também é muito fácil botar na conta só do Galo e do Carille. O regime do Santos é presidencialista. Não esqueçam disso. E o Marcelo Teixeira, vulgo grande entendedor de futebol, não deveria cometer um erro como esse. Mas já que a cagada tá feita, quem é o maior responsável pela cagada? Quem é o responsável direto? O presidente, foi levado a erro. Foi convencido pelo Galo e foi levado a erro. Tá bom. Foi Galo, rua. Segunda decisão. Marcelo Teixeira, Carille embora hoje, Galo embora hoje, é a segunda decisão. Não dá para pensar num planejamento sério para 2025 com alguém que colocou tantas bombas relógio no colo desse clube pro ano que vem. É rua pro seu Alexandre Galo. E olha, se o Paulo Brax chegou para ser figura decorativa, manda embora também. Porque a informação, hoje eu estava lendo até o texto, uma análise muito bem feita pelo Lucas Mussetti desse acesso do Santos, e ele registrava ali, tinha ali muita informação com a opinião do Mussetti, e ele registrava que o Paulo Brax, desde que chegou, apresentou um desenho de algumas mudanças em departamentos internos do clube, instalação de um departamento de psicologia, que o seu Serginho outro dia disse que não é necessário. Nossa, o Serginho, esse craque da bola, esta sumidade da bola, né, que desempenhou um papel fantástico nesse acesso do Santos na Série B, esse cara multicampeão, chega, né, do alto da sua competência e diz, não precisamos de psicólogo. O Santos vai ouvir o Serginho ou vai ouvir o Paulo Brax nessa hora? Ou vai ouvir o lógico, o profissionalismo, que é ter um departamento de psicologia, o jogador precisa desse apoio para lidar com a pressão, qualquer um. Se você, infelizmente, não tem os recursos disso, não tem acesso a isso na rede pública, é uma pena, porque quem tem precisa buscar esse suporte.
Sempre, em qualquer área da vida, na área profissional, na área pessoal. Se você é religioso, você pode ter ali a sua religião, o seu aconselhamento pastoral e ao mesmo tempo ter um trabalho psicológico. Uma coisa não anula a outra, não tem nada que impeça de você trabalhar as duas frentes na sua vida, mas o craque Serginho diz que não. Então se o Paulo Brax vai lá, pô, Paulo Brax, estamos trazendo você, o presidente, chega e traz. Paulo Brax, vem cá, só vai resolver os problemas aqui, me diz onde é que tá errado que a gente vai tentar melhorar, faz um mapeamento para mim. Ele vai lá, entrega o relatório. E aí você vai andar pro relatório, manda o cara embora também. Para ser figura decorativa ganhando salário alto, já basta o Patrick, né? Para servir de enfeite, de mesa, de adorno de mesa, para não fazer nada, já basta o Patrick ganhando 400 pau. Não precisa do Paulo Brax. Então, é mandar embora o seu Carille, é mandar embora o seu Galo, é mandar embora metade do elenco e começar para ontem essa renovação, porque não dá para ficar nessa de Neymar. O Neymar, ele vai trazer muitos benefícios ao Santos, caso retorne em 2025, sem dúvida. Já tem reunião amanhã com a Puma para definir a volta desse patrocinador ao Santos, inclusive querendo pagar a multa da atual fornecedora de material esportivo, e isso estaria atrelado à volta do Neymar. Então, os sinais que vão surgindo sobre essa possível volta do Neymar, eles são muito positivos. Eu não tenho dúvida de que o Neymar será um fator de convencimento poderoso do mercado para atletas que queiram vir jogar no Santos. O Santos vai chegar, vai ligar pro cara, falar, quer jogar aqui ano que vem? Ó, o Neymar vai estar aqui, hein? É outro papo. O cara já olha com outros olhos a proposta do Santos. Eu não tenho dúvida de que o Neymar vai trazer várias marcas, gente que vai querer patrocinar o Santos, vai querer talvez até aumentar o patrocínio de camisa, né? Buscar outras propriedades do clube. Eu não tenho dúvida de que o Neymar vai trazer uma audiência brutal aos jogos do Santos. Você imagina, a TNT Sports, onde eu trabalho, exibe o Campeonato Paulista. Você imagina a guerra que vai ser para exibir o Santos no Campeonato Paulista, se o Neymar jogar. Todo mundo vai querer exibir os jogos do Santos no Campeonato Paulista. Né? Mas só uma briga ali com a federação. A Record vai querer um jogo, a TNT vai querer outro na rodada, o YouTube vai querer lá, a Cazé. Vai ser, porque é o Neymar, irmão. Já é o Santos com uma marca muito forte, com o Neymar, então, é uma explosão. Agora, eu só faço um alerta. Neymar não é milagreiro. Neymar sozinho não vai ter o poder de consertar todas as áreas que estão erradas do Santos, todos os departamentos que hoje não funcionam. Não adianta ter o Neymar e ter um elenco com Patrick, La Quintana, Bigode e outros. Não vai adiantar. E um ponto onde eu tô batendo mais nessa possível volta do Neymar. Santista, vamos lá. Eu não quero nem ser o pessimista. Pro Jorge nada tá bom. Eu acho que se o Neymar voltar, é do cacete pro Santos. É maravilhoso. É um presente de Deus. Eu acho mesmo, de verdade. O que o Neymar pode agregar a esse clube? Um clube com a torcida com a baixa autoestima de hoje. O torcedor tá aliviado com o acesso, mas assim, a autoestima do torcedor do Santos não tá lá no alto. Não tá. Esse clube, ele tem dado más notícias do que boas notícias. A confiança a essa diretoria, ela diminuiu. Um presidente que foi eleito com uma votação muito alta e que hoje, um ano de gestão, ele já tem menos apoio da torcida do que tinha. É uma relação que também tem desgaste. Então eu sei que o Neymar vai chegar e vai... Pô, um sopro de esperança. O Santista não tem esperança hoje em dia. O Santista olha para 2025, subimos. Se não abre o olho, cai de novo. Porque o Santos não está pronto para competir com Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Fortaleza, Bahia. Não tá. O Santos não tem como brigar com esses times hoje. Só que com o Neymar vindo é outra história. É outro tamanho, é outro volume de dinheiro. Agora, eu preciso fazer um alerta a você. Neymar precisa jogar. Para esse plano dar certo, o Neymar precisa jogar. Porque o que você, Santista, está esperando do Neymar? O que eu tô vendo você, Santista, dizer? O Neymar deita do futebol brasileiro. E é verdade. O Neymar sobra do futebol brasileiro. Entrega a taça. Tá bom. Mas se ele não jogar, isso não vai acontecer. Se o Neymar não estiver aqui livre das lesões, se o Neymar não estiver aqui livre dos... Livre é impossível, mas se ele não conseguir racionalizar a sua agenda de compromissos pessoais e se isso interferir diretamente no dia a dia dele como jogador do Santos, nos treinos e jogos, isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom. Então, eu acho que a gente tem que ter a expectativa dessa volta do Neymar controlada, em bases inteligentes, racionais. Tem tudo para dar certo, mas isso não é automático. Isso depende de alguns fatores. O Santos precisa estar profissionalmente preparado para recebê-lo. Hoje não está. Hoje esse clube não está estruturado profissionalmente para receber um cara desse tamanho, mas enfim, pode acontecer. E o Neymar vai precisar jogar.
com regularidade, se afastar das lesões, descansar, treinar, jogar e equilibrar isso com a agenda de compromissos que vai ser muito intensa a hora, né? Imagina, quantidade de oportunidades, o Neymar vai estar perto da família, dos amigos, do local dele, do habitat natural dele, da imprensa brasileira, da imprensa de fofocas, das pessoas que se aproximam para tentar tirar ao máximo benefícios da visibilidade do Neymar. Então, pode dar certo, mas existem muitas armadilhas nisso aí. E a primeira armadilha é o santista achar que Neymar pisou na Vila Belmiro, está tudo resolvido. Não é necessariamente assim. Eu só acho que a gente precisa ter calma. Calma para saber se vai dar certo e entender que não é simples, não é só botar a camisa que está tudo bem. Não é. Tem um longo processo, tem um longo trabalho que precisa ser feito a partir do momento em que o Neymar voltar à Vila Belmiro. Mas é óbvio que eu estou torcendo para isso acontecer. Não tem a menor dúvida. Feito o vídeo, o que você pensa? Deixa o seu comentário aí, like para você que ficou até o final. Você já percebeu que eu estou em viagem, né? Nem falei disso no início do vídeo, estou em outro cenário, subi a serra, estou em Campos do Jordão, adoro vir para cá, passar uns dias, dar uma respirada e tocar em frente, mas não deixaria você sem o vídeo do seu almoço, por mais que tenha atrasado um pouquinho. Bom almoço, boa terça para todo mundo, juízo e tchau.